em nome de Jesus. Amém. Jesus é conhecido na Bíblia através de muitos símbolos, através de muitas metáforas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é o bom pastor, Ele é a porta das ovelhas. De tal maneira que há muitas expressões para Jesus, muitos símbolos para Jesus. Ele tem 3 títulos muito importantes. Ele é Filho de Deus no sentido singular, porque Ele é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem a mesma natureza do Pai, a mesma natureza do Espírito Santo. Ele é Criador, Ele é eterno, Ele é singular. Filho de Deus é uma expressão muito significativa quando se aplica à pessoa de Jesus. Ele também é o filho de Davi, porque ele ia nascer na tribo de Judá, na família de Davi, na tribo de Judá. E ele também é o Filho do Homem. Ele mesmo gostava mais desse título do que qualquer outro. Quando ele ia se referir a ele mesmo, ele se referia no geral como Filho do Homem. Ele também se referiu a ele mesmo como o Filho de Deus. Ele se referiu várias vezes. Basta ler o Evangelho de João, nós vamos ver lá as várias menções ao Pai, o Filho, o Pai. Ele também usou o Filho de Deus várias vezes, mas ele gostava muito de Filho do Homem. Filho do Homem referia-se ao fato que Deus lá na eternidade, na Trindade, resolveu que Ele ia se tornar homem. Ele não era homem, mas Ele ia se tornar homem. Por 33 anos Ele ia se tornar homem. Ele ia ser verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ele não era uma aparência de homem, ele era um homem mesmo, de carne e sangue. Ao mesmo tempo, ele era uma das pessoas da Trindade, se limitando no tempo e no espaço. Ele tinha o poder de parar a tempestade, ele tinha o poder de multiplicar pães, ele tinha poder de ressuscitar mortos, ele tinha poder de ressuscitar a si mesmo. E como funciona a Trindade? Ao mesmo tempo, o Pai e o Espírito Santo estiveram envolvidos na ressurreição de Jesus. Ele é muito singular, mas ele estava limitando-se no tempo e no espaço, e nesse sentido, Jesus estava num estado de humilhação. Por exemplo, Deus é onipresente. Quando o corpo de Jesus se tornou o tabernáculo de Jesus, o tabernáculo de Deus, o corpo de Jesus era o próprio Santo dos Santos dessa pessoa da Trindade. Quando ele estava na Galileia, ele não estava na Judeia. Deus tem o poder de ser onipresente, mas Jesus limitou-se num corpo humano. Evidentemente que o Pai e o Espírito Santo não estavam limitados, mas Jesus estava limitado. Filho do homem significa que ele ia se tornar homem. Por 33 anos ele ia estar no estado de humilhação, mas o título também se referia ao fato que ele ia ser exaltado à direita de Deus Pai, ali na Trindade, no mesmo pé de igualdade. Ele não está acima, ele não está embaixo, ele está à direita de Deus Pai, recebendo na Trindade por Deus Pai, porque isso está na Bíblia, que Deus Pai entendeu que porque ele se tornou homem, ele que se humilhou, ele que morreu, ele que sofreu na cruz, Deus Pai entendeu que ele tinha que receber toda a autoridade nos céus e na terra. E o apóstolo Paulo explica isso em 1 Coríntios 15, que quando o Pai delega a Jesus nessa unidade que há na Trindade, toda a autoridade no céu e na terra, Deus Pai mesmo e o Espírito Santo não estão debaixo dos pés de Jesus. Jesus tem tudo debaixo dos seus pés. Ele exerce essa autoridade em unidade com o Pai e o Espírito Santo, mas foi delegado a ele toda a autoridade. Depois que ele se humilhou, quando ele sobe aos céus, ele recebe toda a autoridade. Por isso que lá em Mateus 28, quando ele encontra os apóstolos, numa das aparições, na aparição da Galileia, lembra que ali na Judeia, as mulheres têm que falar para os apóstolos, vão para a Galileia. Então eles receberam o recado que ia ter um encontro na Galileia. Quando eles foram na Galileia, Jesus apareceu para eles num monte onde eles costumavam se reunir. A primeira coisa que Jesus disse é: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Então ele já tem toda a autoridade. Aliás, antes de se tornar homem, ele tinha também. Mas o negócio é que quando ele se torna homem, tendo ele se humilhado e morrido na cruz, o Pai resolveu delegar a ele a toda a autoridade. Ele exerce essa autoridade, unidade com o Pai e com o Espírito Santo, mas ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Jesus não está mais no estado de humilhação. Ninguém mais vai cuspir em Jesus, isso aí acabou. Ninguém mais vai chicotear Jesus, isso aí acabou. Ninguém mais vai zombar de Jesus, isso aí acabou. Ele está nas regiões celestiais com toda a autoridade e voltará nas nuvens, em grande poder e glória. Quem vai voltar nas nuvens? O Filho do Homem. Ele é o singular Filho de Deus. Ele é o singular Filho de Davi, ele é a porta das ovelhas, mas o Filho do Homem voltará nas nuvens com grande poder e glória. Ele voltará nas nuvens com grande poder e glória, com toda a autoridade, para instalar o reino de Deus na sua plenitude. Quem é o Filho do Homem, nesse resumo que eu fiz? É um ser celestial, eterno, tem vida em si mesmo, tem autoridade sobre todas as coisas, se tornou homem para que nós fôssemos salvos, mas agora ele voltou a ser o ser celestial, tendo as duas naturezas, a humana e a divina, sem pecado. Ele é ser celestial e vai voltar em grande poder e glória para trazer o reino de Deus na sua plenitude. João capítulo 3, verso 13, você pode acompanhar aqui na tela, se for mais fácil. João 3:13, ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Jesus desceu do céu. Ele foi gerado em Maria, descendo do céu, tornando-se homem. Ele não passou a existir na concepção no útero de sua mãe. Ele foi encarnado, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele se tornou homem sem pecado, descendo do céu. Por isso ele tem vida em si mesmo, ele tem autoridade para julgar, porque ele é uma das pessoas da Trindade. João 5, 26 e 27. Acompanhe aqui, fazendo um favor, João 5, 26 e 27. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Então o Filho do Homem é um ser totalmente, não é qualquer homem. Filho do homem significa que ele se tornou homem, mas ele é um ser totalmente singular. Ele tem vida em si mesmo, ele é eterno, ele é criador, nessa unidade das pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo, ele é eterno, ele é criador, ele é a fonte da vida. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Jesus é totalmente singular. Ele veio do céu, ele tem vida em si mesmo, ele tem autoridade para julgar e julgar todos, está tudo debaixo dos pés de Jesus. Quando Jesus chegou, e segundo Isaías 35, Isaías 61, ia ser espetacular. A gente ora por milagres, a gente vê os milagres ao longo da história, mas que nem os dias de Jesus é incomparável. Estava escrito em Isaías 35 que o cego ia ver, mas era em 1 segundo. O surdo ia ouvir e era 1 segundo. O mudo ia falar ia ser 1 segundo. O paralítico totalmente raquítico de nascença, que nem o paralítico no tanque de Betesda, foi curado num segundo. Lázaro ressuscitou dos mortos, depois de 4 dias morto, num segundo. Ia ser espetacular. Os feitos de Jesus iam ser espetaculares. Está lá em Isaías 35. Não é só que a parte aqui biológica dos olhos foram restauradas num segundo, a parte neurológica também, a comunicação do cérebro com os olhos, com os ouvidos, com a boca, com aquele membro paralítico do corpo, ou membros paralíticos do corpo, funcionou tudo num segundo. Os milagres de Jesus eram espetaculares. Ele mandou um recado para João.
João Batista perguntou: o senhor é o senhor mesmo ou o senhor devemos esperar outro? Eu gosto das vezes que Jesus faz milagres sem falar nada. Ninguém pediu nada. E ele dispara a fazer milagres. Por exemplo, ele entrou no tanque de Betesda, tinha vários paralíticos, cegos e tudo. Ele curou o paralítico lá de 38 anos, o homem não estava orando, não estava jejuando, não estava fazendo nada, e não curou os demais. Ele foi lá e curou aquele homem sem ninguém pedir nada. Numa outra ocasião, em que estavam duvidando que ele era quem ele era, em Mateus 12, ele saiu curando todo mundo, libertando demônios. E Mateus falou: para se cumprir o que Isaías disse, que não só os judeus creriam nele, e ele não veio só para os judeus, ele veio para o mundo todo, e ali naquela cura de pessoas, ele está curando muitas pessoas que não eram judias, porque ele estava na Galileia dos gentios. Também ninguém pediu, ele levantou e saiu curando todo mundo, sem ninguém pedir nada, sem ninguém falar nada. Ele fez isso várias vezes. Quando a pergunta de João Batista chegou, ele levantou, foi curando muitas pessoas, expulsando demônios, muitos. Aí olhou para os enviados de João Batista: diga para João Batista, ele estava citando Isaías 35 e 61 de maneira implícita. Fala para João Batista: o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o paralítico anda, as pessoas são libertas de demônios e os mortos são ressurretos. Quer saber se eu sou quem eu sou? Só sabe o que diz a Bíblia? Você viu o que eu acabei de fazer? Eu sou aquele que viria mesmo, pronto, e acabou. É assim que ele respondeu, João Batista. Mas eu também gosto dos momentos que Jesus falou: não vou curar. Não vou curar, pronto, e acabou. Jesus curava demais, libertava demais, operava demais, mas tinha gente que continuava incrédula. E um dia os opositores falaram: faça um sinal. Ele disse: nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no coração lá no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Este é o sinal. Eu vou ressuscitar dos mortos. Este é o sinal. Eu tenho autoridade sobre o pecado, o diabo e a morte. Eu vou ressuscitar. Este é o sinal. Vocês estão querendo mais um milagre? Tem tantos milagres e vocês não creem. O milagre que vocês deveriam crer que eu sou quem eu sou. Eu vou ressuscitar dos mortos. E ele falou isso mais de uma vez. Quando ele estava muito famoso, ele pegou o chicote, ele purificou o templo. Esse é um momento espetacular também, de muito significado. Nós não vamos ver isso aqui agora. Ele purificou o templo. E aí eles falaram para ele: com que autoridade o senhor faz isso? Referindo ao seu corpo, que não ao templo de Jerusalém, mas ao seu corpo, porque o seu corpo era o templo agora dessa pessoa da Trindade que havia se tornado homem. Eles perguntaram: com que autoridade? Aí ele disse: derruba esse templo, está falando do corpo dele, eu o levanto no 3º dia. E João deixa bem claro, ele referia-se ao templo do seu corpo, ele referia ao seu corpo, não ao templo de Jerusalém. Numa outra ocasião também, João 8, ele declarou a sua eternidade, antes que Abraão existisse, eu sou. Estava ali naquela incredulidade toda, com referência a Jesus. Eu gosto desse momento, que esse momento é muito espetacular. Jesus diz assim: quando vocês me levantarem, significando crucificado na cruz, saberão que eu sou. João 8, 28, acompanha na tela, fazendo um favor. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Para o contexto judaico era entendido na hora, porque o eu sou no contexto judaico é o nome de Deus. Não é o eu sou como nós usamos na língua portuguesa. Bom, Deus chamou Moisés para ser o profeta que ele veio a ser.
Êxodo 3:4, Moisés discute com Deus que não quer ser profeta. Deus fala, joga a vara no chão, ela vira serpente, pega a serpente, ela vira a vara, põe sua mão aqui no peito, estava leprosa, põe aqui de novo, não estava mais leprosa. E uma discussão, e uns sinais, e um poder, e a sarça queimava e não se consumia. E Moisés não queria ser profeta, não queria falar com Faraó, não queria se meter na confusão que Deus, ou na obra que Deus queria fazer, não queria papo. Mas a impressão que a gente tem é que Moisés pensou assim. Bom, toda divindade, que não é divindade, ela é representada por uma estátua e tem um nome. Bom, quem é esse aí que está falando comigo? Não tem estátua nenhuma, é invisível. E qual que é o nome dele? O que eu vou falar para o faraó? O invisível apareceu, o invisível está falando, eu não sei nem o nome. Então, no determinado momento, Moisés falou, não é por nada não, mas qual que é o seu nome? O Senhor respondeu, eu sou. Eu sou o que sou. O eu sou significa isso no entendimento dos judeus. E é um entendimento totalmente correto. Eu sou significa o eterno. Porque o que Deus é hoje, Ele era ontem, Ele sempre será. Eu sou significa o eterno. Então o que Jesus disse em João 8 foi isso. Me matem. Quando vocês me levantarem na cruz do Calvário, vocês saberão que eu sou, vocês saberão que a morte não tem poder contra mim, nada tem poder contra mim, eu sou o eterno na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas por que será que ele se humilhou, tornando-se homem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus não abaixa o nível. Para Deus nos salvar, Ele nos amava e queria nos salvar, mas Ele não ia baixar o nível. Tinha que saciar a justiça dEle. E na justiça de Deus, uma das pessoas da Trindade se tornou homem sem pecado, para que este homem eterno, criador, pré-existente, o eu sou, humilhando-se no tempo e no espaço, sem pecado, morresse por nós. Por isso que Ele é o único caminho para Deus. Então Ele se humilhou para que Ele morresse por nós. Todo o Evangelho de João tem discussão para cá e para lá, muitos incrédulos, e Jesus declarando quem Ele é, fazendo milagres e tudo mais. Então em João 13 ele diz assim, no contexto do diálogo ali com Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá no deserto, eles estavam sendo atacados por serpentes, ficaram desesperados. Moisés, ora aí por nós. Moisés orou, Deus disse, faz um poste, uma haste, bota uma serpente de bronze, isso faz o sinal da cruz. Um poste, uma serpente de bronze, quem olhar para a serpente terá vida. Quem olhar para a serpente será curado. O veneno da serpente não vai mais ter efeito. E Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem também fosse crucificado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então, quando Jesus usou o Filho do Homem aqui, Filho do Homem ali, ele estava de maneira implícita dizendo, eu sou o ser celestial que me tornei homem, mas eu sou o ser celestial que voltará a estar junto do Pai, com a mesma glória que eu tinha desde a fundação do mundo, e eu sou agora o Filho de Deus, o Filho do Homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que voltará nas nuvens para implantar o reino de Deus na sua plenitude. E quando ele voltar, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai matar o anticristo e o falso profeta, vão ser lançados no lago de fogo, e vai implantar o reino de Deus na sua plenitude para toda a eternidade. Quando Jesus usava Filho do Homem, ele estava implicitamente falando quem ele era, o que ele estava fazendo, da sua exaltação e do seu retorno em grande poder e glória, como está no livro de Daniel. O livro de Daniel, ele é bem apocalíptico, até a parte que ele não parece apocalíptico. No capítulo 2 de Daniel, Daniel interpreta
o sonho de Nabucodonosor da estátua. A estátua com 4 metais, representando 4 impérios. No quarto império, que era o Império Romano, vem uma pedra de cima para baixo. Isso é Jesus. Ele nasceu nos dias do Império Romano. Aí a pedra cresce e enche toda a terra, porque o evangelho do reino de Deus será pregado para todos os povos, tribos, línguas e nações. E a pedra quebra o pé da estátua, esmiuça os reinos deste mundo, e este reino agora que veio nos dias dos dias do Império Romano, que cresceu como semente de mostarda, chega à sua plenitude. A pedra desce na primeira vinda de Jesus, e a pedra desce na segunda vinda de Jesus. Jesus é a pedra principal, angular, do templo de Deus, a igreja na qual habita o Espírito Santo, porque sem Jesus ninguém é salvo. No capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor, que é simbólico do anticristo, porque ele reunia o poder político, econômico e religioso, ele fez uma estátua e tinha que adorar a estátua como Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, o Ananias, Misael e Azarias falaram: nós não dobramos, pronto, e acabou. Nabucodonosor chamou os 3 para conversar, eles responderam assim: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da fornalha. Se Ele não quiser, ainda assim nós não nos dobramos diante dessa estátua, porque nós sabemos que ela não é Deus. Deus é outra coisa, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o eterno, o Criador dos céus e da terra. E ali Deus nos livrou da fornalha. E ali nós temos um simbolismo do reino do anticristo, pois aquele Nabucodonosor reunia os 3 poderes e fez uma estátua e as pessoas tinham que adorar. Lá em Apocalipse 13, o anticristo vai ter uma estátua, ele também vai reunir o poder econômico, político, religioso, e quem não adorá-lo como Deus não vai nem poder comprar e vender. Então o capítulo 3, ele é simbólico, ainda que não aparentemente apocalíptico. O capítulo 4, Nabucodonosor teve o sonho de uma árvore, que dominava tudo e todos dependiam dessa árvore. A árvore foi cortada, o tronco foi amarrado em correntes, e tinha que rastejar que nem um animal. Daniel interpretou: olha, a árvore é o Senhor, por um decreto do Altíssimo, você vai ser retirado desse papel de imperador, o senhor vai perder a lucidez, vai arrastar que nem um bicho, vai ter que ser acorrentado, vai comer que nem bicho, viver que nem bicho, vai parecer um bicho. Mas quando o Senhor reconhecer que Deus tem autoridade sobre tudo e todos, o reino será devolvido para o Senhor. Um ano depois, Nabucodonosor perdeu a lucidez, virou um bicho. Em algum momento a lucidez voltou e ele lembrou: eu tive um sonho. Daniel interpretou o sonho. Eu de fato virei um bicho. Então tem um Deus que reina sobre os reinos da terra. Quando ele reconheceu a autoridade de Deus, ele voltou para ser imperador de novo. Capítulo 4, Deus está dizendo: não importa o que você está vendo aí no mundo, e não importa o reino do anticristo que vai chegar, Deus reina sobre os reinos da terra. No capítulo 5 de Daniel, Daniel interpretou escrito na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Numerado, numerado, pesado, dividido. Falou para Belsazar: os dias do seu reino foram numerados, foram contados, e chegou no fim. Você foi colocado na balança e foi encontrado em falta. Parsim ou Pérez, o seu reino foi dividido e entregue para os medo-persas. Naquele dia caiu o Império Babilônico e surgiu os medo-persas no lugar dos babilônios, como aquele grande império antigo de toda aquela região, até porque eles estavam bebendo, né? Eles estavam todo mundo bêbado. Aí o inimigo veio e matou todo mundo, subjugou e implantou o Império Medo-Persa. No capítulo 5 de Daniel, Deus está dizendo: Ele é soberano. Quando a hora chegar, a Babilônia vai cair.
Lá em Apocalipse 18, quando fala da queda do reino do anticristo, um anjo grita em voz alta: caiu, caiu a Babilônia, porque a Babilônia, ela é simbólica do reino do anticristo, pois o imperador reunia o poder político, econômico, religioso, e aí também se levantou contra Deus, pelo menos num determinado momento, e aí quando cai a Babilônia, por causa de Belsazar, de sua arrogância, usando os artefatos do templo na adoração, a idolatria e também na embriaguez, naquele dia caiu o reino da Babilônia. Em Apocalipse é simbólico da queda do reino do anticristo. No capítulo 7 de Daniel, é que nós vamos ver hoje, capítulo 7 de Daniel, voltamos no tempo. No capítulo 5 caiu a Babilônia. No capítulo 6, Daniel, quando ele é levado para a cova dos leões, ele está no primeiro ano do Império Medo-Persa. No capítulo 7, volta no tempo, ele está no primeiro ano do reinado de Belsazar, o neto de Nabucodonosor. Ele está no primeiro ano, ele teve um sonho que dava medo. Ele disse que ele ficou com medo também, um sonho aterrorizante. Mas os sonhos proféticos, eles são simbólicos. Nada daquilo que você está vendo é literalmente aquilo, tem um significado. Ele sonhou com o mar muito agitado, e do mar saía 4 bichos, 4 animais. O primeiro era um leão com asas de águia, aí arrancaram as asas de águia do leão, ele vai para o chão, aí ele é levantado, ele anda como homem e recebe mente de homem. No capítulo 7 de Daniel também vai falar de 4 reinos, que nem o capítulo 2. Os 2 capítulos são paralelos. Os 4 reinos é Babilônia, Medo-Persas, os gregos. No capítulo 2 é o Império Romano. No capítulo 7 é Babilônia, Medo-Persas, grego. E aí é o reino do anticristo, simbolizado pelo Império Babilônico, pois simbolizado pelo Império Babilônico e também pelo Império Romano, pois os imperadores do Império Romano também reuniam em si o poder político, econômico, religioso. Eles também levantavam altares para si, se declaravam Deus e tinham que adorá-los como Deus. Então, no capítulo 7, o 4º reino não é propriamente o Império Romano, mas simbolizada pelo Império Romano, é um reino do anticristo. Então, o primeiro animal, um leão com asas de águia, a Babilônia. Arrancou as asas de águia, o Nabucodonosor sendo humilhado e virou que nem um bicho, mas aí ele foi levantado, andou como homem, recebeu mente de homem. O primeiro animal refere-se ao reino da Babilônia. Daniel 7, verso 4. Acompanha aí comigo. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé. Isso é Nabucodonosor, humilhado, virou um bicho, mas agora voltou a andar como homem, para que andasse como homem, e foi dado a ele uma mente humana. O primeiro animal refere-se ao reino da Babilônia. O segundo animal, todos eles são meio esquisitos, mas é simbolismo profético. É um urso, e tinha um lado do urso que era mais alto do que o outro. Era como se metade de mim fosse mais alta do que a outra metade. É um urso meio esquisito. Ele tinha na boca 3 costelas. Ele tinha uma ordem para levantar e devorar toda a carne. Este é o segundo império. Quando os Medo-Persas dominaram os babilônios, os persas eram socialmente mais estruturados e muito mais desenvolvidos. Também tinham construído uma cidade muito avançada, parecida com a Babilônia, parecida também com Nínive. Eles tinham a sua própria cidade, eles eram muito desenvolvidos também. E aí eles venceram a Babilônia e se tornaram o próximo império da história da civilização antiga. E esse urso tinha 3 costelas na boca, representando as 3 grandes vitórias que os tornaram império. Eles venceram em Lídia, eles venceram a Babilônia, eles venceram o Egito, e aí eles se tornaram o próximo império da humanidade. Verso 5, Daniel 7, 5. A seguir apareceu um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Um lado era mais alto do que o outro.
Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-se e devore muita carne. Esse é o Império Medo-Persa, que por meio de 3 vitórias militares muito espetaculares, se tornaram o grande império da antiguidade depois da Babilônia. Aí ele vê um terceiro animal, é um leopardo, parecido como o leão, também está na cadeia aí, no topo da cadeia alimentar. Ele não tem asas de águia, ele tem asas de ave, e ele tem 4 cabeças. Esse terceiro animal é o Império Grego, do Alexandre Magno, do Alexandre o Grande. Em 4 anos, com muita velocidade, que nem um leopardo que tem asas de aves, ele conquista todo aquele mundo antigo, ele, da Grécia, Egito, Oriente Médio, povos da Mesopotâmia. Em 4 anos, Alexandre o Grande domina tudo. Esse império foi muito desenvolvido, tem construções do Império Grego até hoje pela Europa fora, construções espetaculares, templos de suas divindades enormes, mas com colunas de mármore, tudo esculpido assim, uma coisa maravilhosa, fora o legado que eles deixaram para a humanidade de filosofia, o conceito de democracia e tudo mais. Mas quando Alexandre o Grande morre, 4 cabeças, o reino dele foi dividido em 4. Foi dividido em 4 e Daniel vai profetizar dessa divisão no capítulo 8 e capítulo 11, porque é um desses generais que ficou com a parte ali de Israel, nos seus dias, que será no 2º século, aqui nós estamos no 5º século, 300 anos depois ele ia fazer tantas barbaridades em Israel, e ele é bem simbólico do anticristo, mas não estamos falando dessa pessoa hoje só estamos falando que o terceiro reino é o Império Grego. Daniel 7, verso 6. Depois disso, continuei olhando, eis que apareceu o outro animal semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças, e lhe foi-lhe dado muito domínio. Esse é o Império Grego. Terá mais informações proféticas no 5º século sobre o Império Grego, que vai ser falado no capítulo 8 e 11, isso tem muito a ver com o reino do anticristo, mas não é o nosso assunto hoje. Hoje aparece o 4º animal, bicho feio. Não parece com um leão, não parece com um urso, não parece com um leopardo, não tem nada de águia, é um bicho feio. Tem dentes de ferro, e ele vai devorando por tudo por onde ele passa, e aonde ele não arrebenta, porque devorou com os dentes de ferro, ele pisoteia e acaba com onde ele passa, ele acaba com o pedaço, ele acaba com o negócio. Além de ser feio que dói, destruidor do jeito que ele é, ele tem 10 chifres, e aí Daniel viu um 11º chifre, que subjugou 3 chifres, e aí ele reina a partir dessa coligação dos 7 chifres, tendo domínio sobre toda a terra. Ele é muito arrogante, o anticristo é o 11º chifre, tem 10 chifres e tem um pequenininho. Ele aparece com quem não quer nada, mas ele vai crescendo, ele subjuga 3 reis e forma um reino mundial. Eu diria que pela primeira vez na história terá um reino mundial, que é a coligação de 7 governos muito poderosos, e digamos que o 8º governo é o pequeno chifre que dominou 3, mas ele não chega a ser independente, não é 8, acaba sendo 7, porque ele vai usar a autoridade dos 3 reis que ele conseguiu, mas tendo autoridade também nessa coordenação desse império mundial, nessa coligação de 7 reis, ou de 7 coligações de governos que se ajuntaram para um governo mundial. Na história da humanidade não teve governo mundial. O livro de Daniel, conforme nós caminhamos em Daniel, 80% se cumpriu. Depois da Babilônia, vem os Medo-Persas, vem os gregos se dividem em 4, um dos 4 é bem simbólico, cumpre no 2º século. O Império Romano vem, Jesus nasce nos dias do Império Romano, 80% de Daniel está cumprido. O que falta cumprir é o governo mundial do anticristo e o Filho do Homem vir nas nuvens. Mas como 80% está cumprido, dá credibilidade para o que falta ser cumprido,
será cumprido. Esse pequeno chifre que domina 3, que governa o mundo através dessa coligação dos 7 também poderosos, ele é bem arrogante, ele é bem blasfemo contra Deus, mas ele será destruído pelo Senhor Jesus. Apocalipse 13, verso 5. Falando do anticristo, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses, 3 anos e meio. São os últimos 3 anos e meio dos 7 anos de tribulação. Verso 6, a besta, essa besta que subiu do mar é um anticristo. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Mas ele vai ser derrotado pelo Senhor Jesus, que virá e o derrotará. Segundo Tessalonicenses 2:8. Segundo Tessalonicenses 2:8. Então será revelado o iníquo é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Quando Jesus vier, ele vai matar o anticristo e o falso profeta. Isso está nas Escrituras, mas em Daniel 7 está assim. Quando o anticristo parece que está barbarizando, parece que é o rei da cocada preta, mas o contexto de Daniel 7 diz que Deus reina sobre os reinos da terra, só está cumprindo a palavra do Senhor. Quando ele estiver fazendo o que estiver fazendo, só está cumprindo a palavra do Senhor. Quando chega no momento certo, o Senhor está no seu trono com todo o poder e autoridade. O ancião de dias, o eterno, o eu sou, está no trono com toda a autoridade. Então ele, o Filho do Homem, vem nas nuvens, acaba com essa era, acaba com esse império mundial e traz o reino de Deus à sua plenitude. Daniel 7, verso 7, é a linguagem profética simbólica do reino do anticristo. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Verso 8. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, que falava arrogância. Quando ele conquistar 3 e se tornar o coordenador, o presidente mundial, nessa coligação dos 7 que sobraram, ele vai ser arrogante, falará blasfêmias. Lemos em Apocalipse, poderíamos ter lido em Paulo, lemos aqui, vai ser blasfemo. A Bíblia não diz exatamente as blasfêmias, porque é coisa feia, coisa horrorosa, não entrar na Bíblia, contra Deus, contra Jesus, contra a palavra do Senhor, quando ele estiver dominando nos últimos 3 anos e meio, os últimos 42 meses principalmente, ninguém vai poder comprar ou vender, vai ser muito horrível. Mas o ancião de dias está no trono. Ele reina sobre os reis da terra. O Filho do Homem se humilhou para que, como a serpente foi levantada no deserto, nós pudéssemos receber perdão de pecados e vida eterna, para que ele salvasse pessoas de todas as nações. Mas ele está exaltado com todo o poder, e quando ele voltar, ele vai destruir esse reino, simbolizado por esse animal muito feio. Daniel 7:9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, o Deus eterno, o eu sou, Pai, Filho e Espírito Santo. Sua roupa era branca como a neve, os cabelos da cabeça eram como de lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Essa descrição aqui é roupa branca como a neve, cabelos como a lã, brancos também. É a mesma descrição de Jesus lá em Apocalipse. Ele está no trono.
ele recebeu todo o poder, ele recebeu toda a autoridade. O bicho feio está aqui devorando, fazendo coisas ruins, mas ele está no trono e chegou a hora de acabar com essa confusão e trazer o reino de Deus na sua plenitude. Verso 10. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Foram abertos os livros. Sabe quem são esses milhões e milhares? São milhões e milhões de anjos e milhões de salvos. Nós estaremos lá nesse momento. Quando a 7ª trombeta tocar, os mortos em Cristo que estão no paraíso vão ressuscitar primeiro, e a igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. Estará com a sua igreja glorificada, com os milhões de anjos, derrotando esse império mundial e trazendo, porque fomos arrebatados. Nós estamos aqui na profecia. Os milhões e milhões de salvos do primeiro século, o homem para ser levantado como uma serpente no deserto, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, para purificada, mudada, renovada, e vai acabar com o bicho feio, vai matá-lo, vai lançar no lago de fogo, como está em Apocalipse 19. Ele está no trono, ele já ressuscitou a igreja, nós já subimos, se for nesses dias agora, nós estamos com o Senhor, e o bicho feio morreu, porque ele vai destruir o anticristo e o falso profeta. Verso 11, continuei olhando, por causa do som das palavras arrogante que o chifre proferia, aquele chifrezinho que dominou 3 e que reina sobre os 7, fiquei olhando e vi que o animal foi morto, o bicho feio foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Verso 13, aqui já profetizou que Jesus virá e acabará com ele, mas agora mais específico. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, verso 13, eis que vinha com as nuvens no céu alguém como filho do homem. Aleluia! Ele se dirigiu aos anciãos de dias e o fizeram chegar até ele. Mas na verdade, quando Jesus subiu aos céus, ali na Trindade, ele já recebeu toda a autoridade. Ele já tem toda a autoridade. Já tem toda. Quando a hora chegar, lá em Apocalipse é bem claro. É ele que dá ordem para abrir os selos, é ele que tem autoridade sobre as trombetas, é ele que tem autoridade sobre as taças da ira do Cordeiro. Ele é o Senhor de tudo. Chegou agora a hora, implanta o reino de Deus na sua plenitude. Verso 14. Foi-lhe dado o domínio, ele já tem desde o dia, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos e nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Como é que você ficaria com um sonho desse? Aparece uma assombração, outra assombração. As visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então eu me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito. Mas a diferença é que eu li antes, então eu já expliquei para você, porque o anjo explicou tudo. Verso 17. Esses glônico, medo-perso, o grego iria se dividir como se dividiu em 4. Um deles é bem simbólico do anticristo, mas não é o nosso assunto. É a semana 70 de Daniel, não é o nosso assunto hoje. Nosso assunto hoje é que vai ter o reino mundial e Jesus vai acabar com ele e vai implantar o reino de Deus na sua plenitude. Então Daniel falou, me explica aí. Falou, os 4 animais são na verdade 4 reis, são 4 reinos. E o texto continua dizendo, eu não estou lendo para ganhar tempo. Daniel falou, mas eu quis saber que história é essa dos 10 chifres, esse chifrinho. Aí ele explicou, esses chifres aí são reis. Na aliança desses reis é que forma o governo mundial. Verso 23. Muita atenção agora. Verso 23, Daniel 7, 23. Então lhe disse, o anjo está explicando, o 4º animal será um 4º reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Ele devorará toda a terra, é um reino mundial. O 4º animal será um 4º reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará
toda a terra, vai ser um reino mundial. O Império Grego não foi mundial, o Império Romano não foi mundial, o Império Britânico não foi mundial, o Império Português não foi mundial, o Império Espanhol não foi mundial, o Império dos Incas, dos Astecas, dos Maias não foi mundial, os impérios na China antiga e China atual também não é mundial, o Império da União Soviética também não foi mundial, não tem um império mundial na história da humanidade. Mas a Bíblia está dizendo, mas terá o império mundial. E vai devorar a terra, vai ser horrível. Os últimos 3 anos e meio, pior ainda. Mas Jesus vem com o seu povo salvo e vai implantar o reino de Deus na sua plenitude. Verso 24, o anjo está explicando. Eu já expliquei, mas eu estou mostrando que eu não estou inventando. Verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois dele se levantará outro rei, é o chifrinho, né? Que será diferente dos primeiros e derrotará 3. Aí ele vai explicando, até que vem o Filho do Homem, acaba com tudo, destrói tudo que não presta, porque agora chegou a hora, como está no capítulo 2, a pedra vem, destrói os pés da estátua e domina sobre os reinos da terra. O reino de Deus chegou na sua plenitude. Jesus disse, ele crescerá como semente de mostarda, mas terá sua plenitude na vinda do Filho do Homem, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Verso 28. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas em meu coração. Sabe qual é a grandeza de Daniel? É que Deus falou 25 séculos atrás. Ele falou antes de aparecer o Império Medo-Persa, e apareceu. Ele falou antes de aparecer o Império Grego, que se dividiu em 4, e apareceu. Ao dividir o Império Grego, um deles ia ser bem horrível e terrível, e faria coisas horríveis em Israel, como fez no 2º século. Tem aquela grande batalha espiritual do capítulo 10, não é à toa. Não é todo dia que Gabriel sai da presença de Deus, ele assiste diante de Deus. Quando o príncipe fusão nas regiões celestiais, nós veremos isso no capítulo 10, quando Daniel estava orando e jejuando, buscando a presença de Deus. Mas o anjo não enfrenta, que volta essa figurinha do capítulo 8, que é o Etíoco Epifânio, que aparece na história no século II, que profana o templo e tudo mais, para simbólico desse futuro reino que aparecerá, mas Jesus vai derrotá-lo, porque Filho do Homem significa que o ser eterno, celestial, humilhou-se na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida eterna, mas ele está à direita de Deus Pai. Ele já avisou há 25 séculos atrás, ainda não tem um império mundial, mas poderá ter a qualquer momento. Não estou profetizando, estou falando por lógica. Se você olhar o mapa do mundo hoje, se Estados Unidos e China com a Rússia concordar, você já tem quase que 80% do império mundial aí. Mas se a China entrar num acordo desse aí com os Estados Unidos e tudo mais, então se de alguma forma eles se concordarem, esse reino mundial aparece a qualquer momento. Ele viu a mesma notícia, ele vai concordar aqui que eu estou falando a verdade. Não faz muitos dias, o Donald Trump disse assim, quero me encontrar com a China e com a Rússia e discutir uma nova ordem mundial. Não estou dizendo que ele vai discutir, não estou dizendo que ele vai conseguir, mas eu estou dizendo que se ele discutisse, se ele conseguisse, irmãos, já vai ser nos próximos anos. Não profetizei. Estou dizendo que a notícia é verdadeira, é uma coisa que ele quer fazer. Não estou dizendo que ele fará, mas eu estou dizendo que independe de qualquer coisa, a palavra de Deus se cumprirá. O bicho feio vai aparecer, vai devorar a terra toda. Refere-se a 10 reis. Um deles, o 11º, subjuga 3, e junto com os 7 vai fazer o império mundial, vai falar arrogâncias. Nos últimos 3 anos e meio dos 7 anos de tribulação, vai ser horrível, vai ser uma coisa, eu misturei horrível com terrível, vai ser horrível,
uma coisa muito terrível, mas ele vai ser morto. Na manifestação da segunda vinda de Jesus, ele vai ser morto. E tem mais, nós viremos com Jesus, aleluia, nós viremos com Jesus. Agora, até que ele venha, até que ele implante esse reino, irmãos, o mais importante de tudo é andar com Jesus. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele tem toda a autoridade, ele é o eu sou, é ele que batiza com o Espírito Santo, é ele que salva, e nós temos que estar conectado com o nosso Senhor. A hora que a 7ª trombeta tocar, a gente tem que subir, irmão, não pode ficar aqui não, a gente tem que subir quando a 7ª trombeta tocar, amém? Vamos fazer um período de oração, quando a igreja ora, sabia? A gente às vezes desenvolve diz o meu nome, quando 2 ou 3 concordarem, muito obrigado, irmão Ademir. E quando 2 ou 3 concordam, é bem diferente. Então, orando aí com a pessoa que está do seu lado, ora a partir do que você acabou de ouvir. Jesus é o Filho do homem, tem todo o poder, tem toda a autoridade, ele vai implantar o reino de Deus. Faz um pedido, faz um momento, vai orando, ora com a pessoa que está do seu lado. Pode orar mais alto, se quiser gritar, grita, mais ameno, do jeito que for, comece a orar. Coloque-se na presença de Deus, comece a orar, o Espírito Santo de Deus está aqui. Se há necessidade de confessar pecados, Jesus morreu naquela cruz para que você tivesse perdão de pecados. Não tenha vergonha, não fuja da presença de Deus. Fala, eu pequei, isso aqui é pecado, por favor me perdoe, eu perdi a cabeça, eu briguei, eu ofendi, eu fiz coisa feia, Senhor me perdoa, Senhor tem misericórdia de mim, pensei coisa feia, pensei coisa ruim, tentei fazer coisa ruim, eu menti, eu fiz uma coisa que não era boa, agradável ao Senhor. Olha, ele fez perdão de pecados, que você recebesse perdão de pecados e vida eterna. Ele está vivo, ele está exaltado, é ele que batiza com o Espírito Santo, ele está no trono. Vai chegar o momento que ele vai abrir os livros, vai chegar o momento que ele vai mandar tocar a 7ª trombeta, vai chegar o momento que nós vamos subir aos céus, vai chegar o momento que nós vamos ressuscitar, vai chegar o momento na sua plenitude, acabando com o mal, acabando com o quarto animal. Ele é o Senhor, ele é o Filho do homem, exaltado à direita de Deus Pai. Ele voltará nas nuvens com grande poder e glória. Ele é o Senhor, ele é o Salvador. Enquanto você está orando, é só Deus que pode fazer milagre. Deus, ore pelo Espírito Santo, é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Peça o poder de Deus, peça a unção de Deus, peça a misericórdia de Deus, peça para Deus renovar a sua vida, para Deus, consagre o seu carro para Deus, consagre a sua profissão para Deus, coloque tudo no nome do Senhor. Oh Pai amado, ouça a oração do teu povo. Pai amado, enquanto nós oramos, nós apresentamos aqui os pedidos da urna. Pastor Luiz está lá no hospital com a saúde muito debilitada, clamamos misericórdia para o teu servo. O irmão Adalto, Senhor, está com algum problema no corpo, Senhor, e nós abençoamos o irmão Adalto, a pressão está subindo, nós abençoamos a saúde do irmão Adalto, nós abençoamos a saúde do pastor Luiz, nós abençoamos, Senhor, todos os irmãos que têm colocado os pedidos aqui na urna, que nem sempre querem ter os seus nomes revelados publicamente. Colocamos esses pedidos diante do Senhor, para receber da parte do Senhor cura, perdão, Senhor, a bênção do Senhor, novidade de vida, libertação de vícios, de drogas, de pornografia, de violência, da coisa que não presta. Recebemos libertação e oramos no poder do nome de Jesus. Visita o teu povo, Senhor, quando o teu povo estiver cantando, louvando, derrama do teu